Você ficou falando algumas coisas e eu tiquei algumas coisas que eu queria perguntar. Hoje eu tô tentando implementar uma aula de Gil lá no. Eu tenho um box de cross, né? E tinha um espaço sobrando e tô tentando usar o Gil como uma ferramenta de promoção de saúde mesmo, fazer atividade física. Aí a gente tentou colocar 2 vezes por semana, primeiro sem pano, para não ser um limitante comprar kimono. O professor dá aula lá. E aí, assim, tem uma coisa que eu sinto. No cross a gente tem uma metodologia e um cronograma muito programado da aula. Então a gente vai aquecer assim, a gente vai fazer a parte técnica assim e o final vai ser assim. Normalmente eu programo a parte específica da aula, que é o meio, né, a parte mais importante, faço o match-con final, que no caso do Gil seria o rola, e o aquecimento é baseado na parte do meio da aula, nessa parte que é mais importante. Mas não sou fã. E aí, depois a gente conversa aqui. Pode fazer. E aí a gente... Peguei um rapaz, né, para dar aula lá, e eu tô tentando com que a gente consiga criar um método realmente assim para isso, sabe? Para não chegar na aula de Gil e falar, hoje eu vou passar essa posição. E aí, o que eu vou fazer de aquecimento? Vou fazer as mesmas coisas que todo mundo faz, não sei o quê. E aí você falou muito disso, né? Dentro de uma aula de 1h30, que acho que deve ser um tempo de uma aula padrão, qual seria uma aula perfeita para você? Para mim, hoje, inclusive, que eu estou tendo essa oportunidade de estar ministrando as aulas do mestre enquanto ele não está, eu estou realmente tentando passar para os alunos o que para mim seria uma aula ideal, o que eu gostaria de estar recebendo como aluno lá, e é isso que eu estou passando. O início da minha aula lá, eu não vou direto para os exercícios específicos de solo. Eu sou a favor, por exemplo, de iniciar a aula com exercícios de mobilidade que vão preparar o meu aluno para entrar na prática. Pedro, escuta essa porra aí que eu tô te falando. E, assim, eu acredito muito nisso porque eu sinto que, até mesmo eu que tenho algumas capacidades físicas, melhores até do que vários alunos, eu sinto que às vezes eu vou para o início da prática e eu não estou bem alongado, eu não estou atingindo a amplitude máxima da minha movimentação. Esse começo você precisa para você preparar o seu corpo, né? Exato. Até mesmo pré-aquecimento. Sim. Isso sei lá, eu dou... A gente gosta do conceito. É que a gente é mais velho que você, né? Sim. Depois dos 30, você vai sentir que você precisa obrigatoriamente aquecer para aquecer. E vou te falar, eu antes dos 30 já sinto isso porque eu pratico você todos atleta os dias. também, mas... Então eu sinto no corpo dor lombar com 26 anos, eu tenho dor na coluna já. Tenho 26, mas tenho coluna de 80. De quem fez guarda 12 anos sem parar, Sim. entendeu? Então, tipo... Eu chego hoje na prática e eu faço questão de passar alguns movimentos onde eles vão explorar a amplitude da movimentação e, obviamente, indiretamente você já inicia um aquecimento, né? Qualquer tipo de movimentação que você vai fazendo. Essa você já mobilidade que você gosta de passar, ela é tipo uma mobilidade dinâmica, tipo um flowzinho, tipo, assim, por exemplo, tá meio na moda eu misturo alguns exercícios de ginástica natural. Que ginástica natural virou flow agora. Tá todo mundo vendendo como um flow, mas é uma mecânica muito parecida. Eu também sou muito fã de uma metodologia que eu conheci através do Xande, o Xande Ribeiro, que, se eu não me engano, é Budokan. Não, perdão, Budokan é do judô. Tem um nome lá da ginástica natural que eles praticam lá, que é pelo... acho que, se eu não me engano, é Cameron Shane o nome do cara. Que ele mistura a movimentação dos animais, tipo algumas movimentações de animal, e ele tenta incorporar isso no exercício de ginástica natural dele. Do cross a gente tem um pouco disso, apesar de você não gostar do cross, a gente tem uns animaizinhos. Mas é um pouco diferente do que ele tá falando. Sim. Eu até esqueci o nome agora da escola lá que eles têm dessa ginástica natural. É o Portal Ido, não, né? Não. Que é o que o McGregor faz. Se eu não me engano, esse Cameron Shane foi o que desenvolveu essa metodologia aí de... Gabi. Quando ele faz o tique-tique dele, eu sei que ele tá pesquisando. Você encontrou o nome da escola dele? Desse Cameron Shane, que ele chama? Enfim. Whatever. Mobilidade. Daqui a pouco a gente descobre. Aí eu passo bastante mobilidade, baseado bastante nesses exercícios. Então seria, sei lá... caminhando, colocando o joelho no chão, jogando o quadril bastante pra frente, alongando... se você for fazer a fuga de quadril, não fazer aquela fuga de quadril tipo só de exercício. Faz devagar, exagera na amplitude dos movimentos, na troca de lado, sente alongar o seu quadril.
Ou então, vamos começar de pé, junta as pernas, joga as mãos no chão lá e ao invés de fazer 1 minuto de alongamento nessa posição, você faz 2 segundos, 3 segundos, já parte para uma outra posição de alongamento, 2, 3 segundos de novo, já troca e cria um flow com vários exercícios desse pré-aquecimento, né? Boa. Depois disso, a gente entra na parte específica de exercício de solo já. Isso na minha aula, né? Onde eu passo os exercícios específicos. Que é aquilo que você falou, 1 minutinho de uma coisa. Um minutinho de uma entrada de guarda-aranha, 1 minutinho de uma entrada de single X, de guarda X, e tipo, vou mostrando pra eles bem dinâmico assim, sem passar técnica mesmo assim. Só pra eles irem repetindo e começar a abrir o pulmão e começar a pingar e começar a suar. E aí depois disso eu entro na técnica mesmo detalhada, onde eu paro a aula e falo, ó, junta todo mundo aqui no meio, hoje a gente vai aprender isso. E muito provavelmente o que eu vou passar, os exercícios já foram te preparando para essa técnica que eu vou passar. Eu queria saber, tem uma linha eu pelo menos sigo isso. Então, eu gosto muito disso. Por exemplo, semana passada, a nossa semana foi sobre passagem de guarda, que é a luta na parte de cima, né? Todos os exercícios que eu passei antes de entrar na técnica de passagem de guarda eram todos específicos para a posição que ia ter no dia. Então todo mundo, na hora que entrava na posição, já estava enxergando a posição muito mais clara, muito mais fácil de fazer, com o corpo aquecido exatamente para aquele movimento que ia fazer, e todo mundo consegue entender melhor. E vou te falar, as técnicas que eu passo não são técnicas fáceis de fazer. Todo mundo na academia tem falado, pô, eu tô gostando muito da sua aula porque eu nunca imaginei que eu fosse conseguir entrar nessa parada tão detalhada de posição e fosse conseguir me encontrar ali, porque eu realmente explico detalhe a detalhe. Mas se você não tiver bastante preparo para fazer essas técnicas, você vai tentar passar uma técnica avançada numa classe dessa e não vai ter muito êxito, né? A galera não vai conseguir fazer. Então, na hora que eu vou aquecendo eles pro exercício, todo mundo já consegue entender melhor na hora que vai fazer, né? Aí tem essa parte técnica, só pra completar. E aí depois o rola. E aí solta a porrada. Você põe, tipo, jogos reduzidos, então, sei lá, eu ensinei uma passagem de guarda, vamos... Em vez específico, de rolar, treino vamos fazer específico. 2 vamos minutos, começar dessa posição aqui pra todo mundo tentar fazer o hit da posição de hoje. Sim, isso rola. Mas eu sou muito a favor também da luta. E eu aprendi lutando. E eu aprendi apanhando, na verdade, né? Eu entrava pra lutar, mas eu apanhava muito. E isso que fez com que eu aprendesse e assim, não sou o melhor do mundo, né? Tô longe de ser, mas eu já enxergo que eu sou um bom praticante hoje. E eu só consigo ensinar pelo caminho que eu trilhei. E o caminho que eu trilhei foi entrando na parte física mesmo ali de porrada. A única coisa que eu tento passar para eles é alguns caminhos mais inteligentes na prática, para que eles não usem tanta força, para que eles fujam das lesões e eles consigam fazer essas posições difíceis, né? Que no caso é um jiu-jitsu novo que está se desenvolvendo, com muito giro, usando o kimono hoje em dia da pessoa. Hoje em dia, tipo, a galera se enrola numa lapela, por exemplo, tira a lapela do kimono, começa a embolar na lapela do kimono. Isso tudo é muito atual. Então, para você apresentar uma parada atual dessa para a galera que treina jiu-jitsu desde os anos 80, 90, você precisa introduzir devagar essas coisas, né? Não adianta eu chegar sem passar os exercícios e ir direto para a posição. Porque aí eu vou passar a posição, todo mundo vai ficar me olhando, tipo... Que firula como é que eu faço isso? Sendo que na hora que eu passo o exercício, já tem gente que me olha assim, entendeu? Só que aí no final das contas, na hora que eu solto a luta, e tá acontecendo até agora esses dias, eu tenho soltado um Gatorade pra quem consegue acertar a posição do dia na luta. Então, tipo, o que me deixa feliz é eu passar a técnica, por exemplo, uma raspagem de guarda-laço, e aí na hora que eu solto a luta, eu vejo alguém gritando no meio do tatame, consegui! Quero meu Gatorade! Eu falo, não, eu pago, o Gatorade é seu, brother, porque me deixa... a minha missão foi entregue. Você fez numa situação real de luta, já tá funcionando na sua primeira aula, você merece o Gatorade. E aí eu vou através disso. Posso seguir aqui numa linha que eu tava pensando? Vai. Eu quero entender como é uma semana de treino sua, mas eu só fiquei com esse negócio na cabeça. O que tem de diferente que eu falei que era parecido com os nossos animais de aquecimento nessa sua ginástica inicial?
Eu não sei passar todos esses exercícios como esse cara passa, né? Imitando a movimentação de alguns animais e incorporando isso na nossa ginástica natural. O que eu faço, exatamente por eu não ter formação acadêmica nenhuma e tudo mais, eu copio. Mas o que você acha que é? Que você falou que não é. Você viu já? Ah, não, eu acho... Já, e a gente fazia também. É só mais dinâmico do que os bichinhos que a gente passa no cross. A gente faz uma coisa meio durinha, sabe? Tá, entendi. O Gil, primeiro, os movimentos são mais globais. É isso. E É bem ginástica mistura mesmo, muito mais exagera. coisa. A gente faz uma coisa mais durona. É articulado, Entendi. entendeu? Eles precisam, tipo, articular bastante. Por tem exemplo, até detalhezinho pra mão, é uma coisa mais, tá. mais por exemplo, globalzona, vai assim. imitar a caminhada de um macaco dentro do tatame. Então você, tipo, agacha no chão igual, assim, coloca as mãos no chão, aí vai caminhando devagar, vai soltando o corpo, Mas vai você não acha que a gente faz um macaco assim? Eu acho o nosso mais robozinho, mais durinho. Eu acho... Entendi. Mas Não, tudo bem. Eu queria mesmo entender. Parece bastante o negócio do Portal Ido que eu falei, o que vocês estão falando. eu nunca vi. Até depois eu vou lembrar o nome e te mostro.